Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus, bom estarmos novamente reunidos, para louvarmos ao Senhor. Eu quero iniciar esse culto lendo uma palavra juntamente com os irmãos e depois estaremos orando. Salmo 103. Neste salmo, Davi nos convida a louvar a Deus por sua graça, pela sua misericórdia. Glória a Deus. Salmo 103, amém? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, e em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Nesse salmo, como eu já falei, Davi, ele louva a Deus. É uma canção de adoração e gratidão a Deus. Nós podemos perceber que Davi reconhece aqui a bondade, a misericórdia e o perdão de Deus. Davi foi um homem que enfrentou muitas dificuldades, muitos desafios, mas ainda assim ele reconheceu, a misericórdia do Senhor, o cuidado e a graça de Deus com a vida dele. Ele não era grato simplesmente porque ele era o rei, porque ele tinha, um conforto, ele tinha uma boa moradia, ele tinha uma mesa farta. Mesmo reconhecendo que Deus cuidava dele, tinha cuidado da vida dele nessa área, mas ele sabia que tudo isso era passageiro. Mas aqui nesse salmo ele reconhece o cuidado de Deus na vida dele, mas também ele é grato por ter Deus perdoado os seus pecados, os pecados dele. E que foram muitos, mas ele reconheceu, pediu perdão a Deus quando pecou. Ele reconhecia que ele era pecador. E Deus então restaurou, a vida dele, redimiu a vida dele, Nós também, irmãos, nós vivemos por momentos difíceis, nesta terra. Cada dia a gente vê que as coisas vão piorando, e nós também enfrentamos as nossas próprias dificuldades de cada dia, as nossas lutas, mas nós não podemos esquecer
que Deus está conosco, que Deus, Ele é poderoso, Ele é amoroso, Ele é misericordioso, e que se nós estamos aqui é pela sua infinita misericórdia. Davi aqui reconhece, né, que ele era pecador, mas que ele servia um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus bondoso. E assim nós temos também que bendizer ao Senhor, que nessa noite nós venhamos, né, bendizer ao Senhor pela nossa salvação, pelo amor que o Senhor tem por nós, pela misericórdia que se renova na nossa vida a cada manhã. Nós temos que bendizer ao Senhor, louvar ao Senhor, porque nós estamos, né, na presença dEle, estamos vivos, estamos bem. Embora muitas dificuldades que nós enfrentamos, mas nós estamos na presença do Senhor. E o Senhor tem cuidado de nós. Nas mínimas coisas o Senhor tem cuidado de nós. Né? Que nesta noite cada um de nós venhamos reconhecer o amor de Deus e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Amém? Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus, vamos orar. E vamos entregar tudo na mão do Senhor nessa noite, a nossa vida, tudo aquilo que tem preocupado a nossa mente, que tem passado, Senhor, na nossa mente, que tem trazido preocupação. O Senhor mostra que estamos muito preocupados, né, com as coisas deste mundo, com o dia a dia, mas que nós venhamos descansar no Senhor, venhamos orar e bendizer ao Senhor, e colocar nossa vida na mão dEle e esquecer dos nossos problemas, nossas dificuldades, e confiar mais em Deus, confiar que Deus tem cuidado de nós. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Somos gratos, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo Teu favor, pelas nossas vidas, Pai. É por causa da Tua misericórdia que nós estamos aqui nessa noite, Senhor. É porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia. Quando nós levantamos, Senhor, pela manhã, o Senhor tem cuidado de nós. Durante todo o dia, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem dirigido a nossa vida, os nossos passos. O Senhor tem nos sustentado, Senhor, com as Tuas mãos, não tem deixado faltar nada, Senhor. E nós muitas vezes reclamamos, murmuramos, mas nessa noite o Senhor tem nos ensinado que nós devemos ser mais gratos a Ti, Senhor. Que devemos, Senhor, bendizer com toda a nossa alma, com todo o nosso ser ao Senhor. Devemos agradecer, louvar ao Senhor, em meio à dificuldade, em meio às tribulações, em meio a tudo que nós estamos vivendo, Senhor. Que nós venhamos ser um povo diferente, um povo alegre. Davi, Senhor, ele era alegre, ele cantava, ele louvava na Tua presença, Senhor. Porque ele reconhecia, Senhor, todas as Tuas obras, reconhecia tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor fez no passado, que o Senhor vai fazer ainda, Senhor, através do Teu povo, Senhor, nesta terra, Pai. Obrigado, meu Senhor. Fica conosco, dirige este culto, abençoa os louvores, a Tua palavra que vai ser ministrada, o estudo, que venhamos aprender e colocar em prática, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica conosco e recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, a nossa gratidão, Senhor, nesta noite, Pai. E tudo é para Ti, Senhor. Tudo é para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Que nós venhamos diminuir, Senhor, para que o Senhor venha crescer, Senhor, nesta noite. Através dos nossos lábios, venha sair o perfeito louvor, Senhor. Como um perfume, como um cheiro suave, que venha chegar diante do Teu trono, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém, Jesus. Graças a Deus. Irmãos, continue de pé. Vamos adorar ao Senhor com toda a tua alma. Feche os teus olhos e adore ao Senhor. Amém? Amém, igreja. Boa noite. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos adorar a Deus esta noite. Amém? Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Oh, ainda que a
figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. E quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso e cuida dos corações. E ele entrou em casa e ele está à mesa, e ele nos observa e sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos
nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. E Ele entrou em casa, e Ele está à mesa, e Ele nos observa e sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Amém, irmãos? Agora passar para a palavra com o irmão Wagner. Boa noite. Tome seus assentos, irmãos, fique à vontade. Abram as suas Bíblias, 1 Pedro, no capítulo 1. Obrigado, meu irmão. Para mim nunca é fácil pregar, mas a primeira pregação que a gente vai iniciar um livro da Bíblia, para mim é sempre a mais difícil, porque é aquela que a gente vai contextualizar, vai escrever por que o autor escreveu a carta, e essas são informações mais técnicas, né? E é difícil tu transformar um estudo assim em uma pregação. O pastor Hernandes, no curso que ele deu de pregação expositiva, ele estava falando que há diferença entre um estudo e uma pregação. O estudo são informações técnicas que a gente vai pegando para si, né, e vai adquirindo conhecimento para depois aplicá-lo, mas a pregação já é uma aplicação. Então é difícil, né, conciliar um estudo com uma pregação. Se nós estivéssemos sentados numa mesa tomando um café, seria muito mais fácil. Para mim é difícil a gente começar assim. Mas eu estou feliz que a gente está indo, eu acho que para o nosso 4º ano, estudando as Escrituras. Acho que é o 4º, né? A gente ficou 2 anos. Na verdade, Romanos a gente ficou mais.
É porque a gente ficou um tempo estudando aqui nos sábados, né? E depois a gente ficou 2 anos aqui estudando Romanos. Depois a gente 2022, 2023. Aí a gente ficou 2024 estudando Hebreus e estamos indo para 2025. Isso é o 4º ano. Isso é bom, né, meus irmãos? 4 anos, a igreja inteira estudando. Ficar 2 anos estudando um único livro, depois ficar 1 ano em cima de um livro. Eu algum tempo atrás, eu não que seja errado, mas eu parei de ler a Bíblia toda durante 1 ano. Como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, eu comecei a habitar num livro. Aí eu pego um livro, né? E fico estudando aquele livro um tempo. Se eu levar 1 mês, se eu levar 1 ano inteiro, que seja, mas eu fico nele ali. Estudando, lendo, meditando aquele livro. E eu digo que a gente habitou em um livro durante 1 ano inteiro, né? 1 ano inteiro estudando Hebreus. Para mim foi edificante, porque hoje eu entendo que Hebreus é uma carta cristocêntrica. Hebreus é uma carta que traz Cristo para a evidência. Se nós queremos saber a importância de Cristo, nós precisamos ler Hebreus. Que se nós quisermos conhecer, por exemplo, a importância dos rituais judaicos, a gente precisa ler Hebreus. Dizer que eles ficaram para trás, que eles eram sombras, né? E depois disso, quando eu vou em alguma igreja que eu vejo muitos símbolos judaicos, na intenção de espiritualizar o culto, eu vejo que na verdade eles estão tomando o caminho oposto do que a carta nos ordena. Deixar para trás as sombras e assumir a realidade que é Cristo. Onde esses sinais, esses rituais e esses símbolos não nos servem mais. Eles serviram durante um tempo, mas não servem mais. Para mim, Hebreus foi uma carta esclarecedora. E a gente ficar 1 ano inteiro estudando, para mim, foi excelente. Eu acredito que para a igreja também. A gente ficou 2 anos estudando Romanos. Para mim, estudar Romanos com vocês aqui foi o melhor curso de teologia que eu já fiz. Aprender sobre os meios da graça, sobre a soberania de Deus, a salvação que provém do caminho da vontade de Deus, o pecado. Isso para mim foi excelente. E agora vamos ficar 1 ano, provavelmente 1 ano inteiro, estudando a carta de 1 e 2 Pedro. Se der tempo, vamos estudar Judas também. Mas 1 e 2 Pedro, o ano inteiro, a gente vai aprender muitas coisas. Amém? E eu espero que vocês estejam comigo. Eu quero começar lendo os 2 primeiros versículos da carta, para a gente dar início. Pedro começa assim: Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão. Eu estou lendo uma versão que fique mais clara para vocês entenderem. Ali está na NVI, eu estou lendo na NVT. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu. E o Espírito Santo os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Amém? Essa primeira carta de Pedro, ou as 2 cartas de Pedro, né, elas, diferentes das cartas de Paulo, eles são considerados como cartas católicas. Não carta da Igreja Católica, é cartas gerais. Sabia que a palavra católico significa geral ou universal? Então, quando a Igreja de Roma, né, assumiu esse nome para si, eles assumiram um nome que já existia na época. Era a Igreja Universal, não a do Reino de Deus, mas a Igreja Universal, que estava em todos os lugares. E essas cartas de Paulo, essas cartas de Pedro, elas são consideradas como cartas universais. Enquanto Paulo escrevia para uma comunidade específica, uma igreja de um local, Pedro escreve
para todos os cristãos espalhados na Ásia Menor. São cartas direcionadas a todos os cristãos. A todos os cristãos, não, né? Todos os cristãos. O propósito principal dessa carta é animar e exortar os cristãos a continuarem firmes diante da perseguição. E eu acho importante isso porque a irmã começou falando sobre isso, né? Falando como que a gente deve se manter firme. E Pedro vai falar durante toda essa carta que a perseguição ela é séria. E eles estavam sofrendo uma perseguição muito forte. E não era só uma perseguição, era uma perseguição crescente. E junto com essa perseguição vinha a difamação. E Pedro está dizendo para eles continuarem firmes, mesmo diante disso. Eu me lembro do C.S. Lewis, que ele escreveu o livro Cristianismo Puro e Simples. Não é um livro tão simples de ler, mas foi uma série de programas de rádio que contrataram ele para falar durante a Segunda Guerra Mundial, para ele falar sobre o Evangelho. Mas falar sobre o Evangelho em uma comunidade onde as bombas estavam caindo sobre as casas de pessoas inocentes. Se já pensou? Você falar de um Deus amoroso para um pai que perdeu o seu filho há poucas horas ou há poucos dias, uma bomba simplesmente caiu na cabeça dele. Ele foi para trabalhar, a bomba caiu, explodiu sua casa, matou seu filho e toda a sua família. Como que esse homem vai ouvir, né, de um Deus que ama, de um Deus que cuida, de um Deus que perdoa, de um Deus misericordioso? Como perdoar, né? Um evangelho que nos motiva a perdoar e que nos ordena a perdoar. E como que um pai vai perdoar uma pessoa que mata o seu próprio filho, né? Que mata o seu filho? É difícil, né? E o propósito dessa carta é justamente esse: exortar os cristãos a continuarem firmes, mesmo diante da perseguição. Eu pergunto para vocês já sofreram algum tipo de perseguição religiosa? Acho que não, né? Já sofreram? E eu posso afirmar eu não sofri um tipo de perseguição, já fui confrontado algumas vezes. Mas assim, eu nunca fui assim perseguido pelo simples fato de eu ser cristão. Eu nunca fui. Eu não estou dizendo que ninguém foi. O Rogerinho talvez já tenha sido, né? No trabalho, onde ele está. É difícil mesmo. E alguns irmãos aqui também já foram, só que não querem falar, querem se manifestar. Mas eu posso dizer que nenhuma das perseguições que nós já sofremos pode ser comparado com a que os cristãos da Ásia Menor estavam sofrendo nessa época. Paulo não estava dizendo para eles continuar firme enquanto as pessoas riam deles, ou porque as pessoas xingavam eles. Continuar firmes mesmo morrendo só por ser cristão, perdendo seus familiares, perdendo suas casas. E ele vai dizer que eles são estrangeiros onde eles estão, ou seja, foram expulsos da sua própria nacionalidade, dos seus próprios países, pessoas que não têm mais onde morar. Você já saiu do seu país? Alguém já saiu do país? Eu, por muito pouco, eu saí uma vez. Eu fiquei, acho que uns 4, 5, 6 meses fora. É ruim, meus irmãos. É ruim porque você se sente um filho sem pai. Você se sente como necessitando de favor em todo lugar que você está, todo lugar que você vai. As pessoas te tratam como um necessitado. E eu me lembro quando eu cheguei no Brasil novamente, eu me senti como na casa do meu pai. Eu disse, não, aqui é a minha casa. Eu tinha autoridade, eu tinha liberdade para mim ir no mercado comprar, para mim ir numa empresa e fazer um teste e trabalhar, eu tinha isso. É muito ruim a gente estar fora do nosso lugar de nascimento, da nossa nacionalidade, da nossa própria casa. E essas pessoas estavam longe do que eles tinham, do que eles podiam chamar como casa. Estavam espalhados pela Ásia. E uma coisa interessante de a gente ver é que esses cristãos que estavam sendo alcançados pela carta de Pedro eram justamente os cristãos que não
que não puderam ser alcançados por Paulo. Tem um texto em Atos capítulo 16, pode colocar para nós, irmãos? Atos capítulo 16. No versículo 6. Para a gente ler junto. Derramei. Eu vou ler com vocês lá. Meu óculos é novo, agora eu consigo ler lá. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. E olha o que diz no versículo 1: Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, o mesmo lugar em que Paulo foi proibido de pregar pelo Espírito Santo, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ou seja, Paulo escreveu a carta para os cristãos, onde Pedro escreveu essa carta para os cristãos onde Paulo não conseguiu ir. Paulo queria ir para lá, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo, e dali ele foi para Macedônia, e agora Pedro escreve para aqueles cristãos. Ou seja, Paulo queria criar uma oportunidade aqui, né? Ele queria ir lá pregar para essa gente, ele sabia que eles precisavam, eles sabiam que eles iam sofrer perseguições, ele sabia tudo que ia acontecer lá, então ele queria ir para lá, mas o Espírito Santo não deixou. Para mim é meio estranho, porque parece que o Espírito Santo quer que a gente pregue toda hora, em todo lugar, né? Mas nesse momento, ele não deixou Paulo pregar lá, não, aí não, vai para outro lugar. E um tempo depois, Pedro escreve para esses cristãos. É que a gente às vezes quer criar a oportunidade de pregar, né? Eu quero pregar para esse, eu quero pregar para aquele, eu quero pregar aqui, eu quero pregar lá. E a gente se prepara não para pregar, mas para as oportunidades de pregar. O que eu aprendo é que, com o Espírito Santo, que proibiu Paulo de ir para lá, é que nós não devemos nos preparar para as oportunidades, nós devemos nos preparar para pregar. As oportunidades não somos nós que criamos. As oportunidades quem cria é o Espírito Santo. A direção quem dá é Ele. Você pode até se preparar para pregar em algum lugar, mas você pode ter uma surpresa. Você não conseguir pregar lá. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar, eu tinha um desejo de pregar em alguns lugares. E eu pensava, tinha vontade de pregar em tal lugar. E eu nunca consegui. Mas eu preguei em lugares que eu nunca imaginei. O Espírito Santo já me levou a pregar em lugares que eu nunca imaginei que eu estaria. Às vezes eu estava pregando e olhando assim. Se alguém dissesse para mim que um dia eu ia pregar aqui, eu não acreditaria. Mas eu fui. Então, o que nós precisamos é nos preparar. Quando você menos esperar, numa conversa, numa esquina, numa pedalada, você vai parar e encontrar alguém. Ou no trabalho, numa conversa descontraída na hora do café. Quando você menos esperar, você vai se ver no meio de uma pregação. E quando você se vê no meio de uma pregação, qual o conteúdo que você vai ter para o Espírito Santo tirar de você? Porque a Bíblia diz que Ele vai nos fazer lembrar de tudo, né? Mas não vai fazer aparecer do nada. Os cristãos estavam lá, eles necessitavam ser alcançados pela palavra. E talvez Pedro nunca pensou nisso, mas Paulo sim. Aliás, Paulo, eu acho que ele queria criar muitas oportunidades e não conseguiu, né? Porque para Roma ele também queria ir e não conseguiu. Graças a Deus, porque ele não pôde ir para Roma, a gente tem a carta aos romanos. Então o que eu aprendo é que nós devemos nos preparar para pregar e esperar que o Espírito Santo crie as oportunidades. Eu não sei se você tem o desejo de pregar algum dia, não sei se você pensa, né, em um dia ser um pregador da palavra de Deus, mas eu digo para você que Deus, o Espírito Santo, Ele pode criar as oportunidades para você pregar, mas você precisa se preparar, porque
Assim como um carpinteiro não usa a ferramenta sem fio, o Espírito Santo também não vai usar uma ferramenta sem preparo. A gente precisa se preparar e esperar, porque quando você menos esperar, a oportunidade surgirá. Deus vai colocar diante de vocês alguém que precise ouvir o que você tem. Você precisa parar para pregar para essa pessoa. Mais do que botar a mão na cabeça dela, mais do que expulsar um demônio, pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Mais do que fazer milagre na vida das pessoas, é trazer as pessoas para Cristo. Na última pregação que eu preguei aqui, eu falei que nós não precisamos receber nada de Cristo. Na verdade, a Bíblia não nos promete nada de Cristo, mas nos promete em Cristo. O problema é que às vezes a gente quer dar muitas coisas para as pessoas e não quer trazer ela para Cristo. Deus não nos deu Cristo porque nós merecíamos, mas Ele nos deu para Cristo, porque Cristo nos merece. Então nós devemos estar preparados para atrair as pessoas para Cristo. Sem promessas, sem milagres, sem particularidades, sem coisas espetaculares. Somente Cristo. Porque se Cristo é o suficiente, Ele precisa ser o suficiente para mim e para a sua salvação. Deixa Deus criar as oportunidades e você apresentar Cristo para as pessoas. Não tente criar as oportunidades. Só se prepare para pregar. Se prepare. Pode levar 1 ano, pode levar 2, pode levar 10. Mas um dia, Deus vai colocar alguém diante de você. E essa pessoa vai esperar ouvir algo de Deus. Você precisa ter algo para entregar para ela. As características especiais dessa carta. O tom dominante da carta é o alento de Paulo aos cristãos para se manterem firmes diante da perseguição. Pedro, ele se dirige aos cristãos da Ásia Menor exatamente como um pastor. Essa carta é conhecida como a carta mais pastoral do Novo Testamento. E ele se dirige como um pastor. Talvez porque ele esteja cumprindo o mandamento de Cristo. Quando eles estavam sentados, ele perguntou: Pedro, tu me ama? Ele falou: eu te amo, Senhor. Perguntou: Pedro, tu me ama? Se eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo. Então, quando te converter, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro aqui está cumprindo, como eu li, o desiderato de Deus, o desejo de Deus para a vida dele. E ele agora se coloca como um pastor. E existem 15 ocasiões nessa carta em que Pedro vai destacar o sofrimento que essa igreja estava passando. A gente não vai acompanhar todos, mas no versículo 6, as pessoas estão sofrendo múltiplas provações. No 7, eles estão passando por uma prova de fogo. No capítulo 2, no versículo 12, eles estão sendo difamados. No capítulo 4, do 12 ao 16, eles estão sofrendo uma perseguição crescente. E em virtude dessa carta e do encorajamento que Paulo traz para os crentes, alguns teólogos conhecem Paulo como o apóstolo da esperança. Mas além de que Paulo é conhecido como o apóstolo da fé, né? João é conhecido como o apóstolo do amor. Pedro é conhecido como o apóstolo da esperança. Vou perguntar mais uma vez, mas com certeza eu já sei quem leu e quem não leu as Crônicas de Nárnia. Mas o primeiro livro das Crônicas de Nárnia, o enredo é Aslan criando Nárnia. Mas tem o Diggory, que ele tem o desejo de curar a mãe dele. E ele está sempre tentando conseguir as coisas para curar a mãe dele, e até que, por magia, ele conhece outros mundos. Antes da criação de Nárnia, o autor nos apresenta um mundo de Sharn, que foi um mundo destruído pela ganância dos seus governantes, para ser um oposto
de Nárnia, criado pelo amor de Aslan. E esse menino conheceu outros mundos. E quando ele voltou para casa, sentado num banco, ele ouviu a tia dele falando, as duas tias dele conversando, que não tinha mais esperança que a mãe dele pudesse se salvar, mas que talvez uma fruta de um outro mundo pudesse trazer saúde para ela. Aquilo despertou nele uma esperança. E ele começou a pensar que a minha tia falou isso porque ela não sabe que existem outros mundos, mas eu sei que existe outro mundo. E aquela esperança nele, aquele conhecimento, que ele sabia que ele conhecia outro mundo, e ele sabia que naquele outro mundo ele poderia encontrar a cura para a tia dele, criou nele uma esperança que ele próprio queria deixar de acreditar nela, porque a esperança começou a fazer ele fantasiar tanto, ele criar tantas coisas, pensar em tantas possibilidades, que ele pensou, não, isso só pode ser loucura da minha cabeça. Mas ele lutava contra aquele pensamento, e aquele pensamento não deixava mais ele sossegado, foi motivando ele a buscar a cura para a mãe dele cada vez mais. Ele não conseguia mais lutar contra a esperança que habitava nele, e era tão grande, criava tantas possibilidades na mente dele, que ele queria parar com aquilo, mas não conseguia. E o que Paulo faz com essa carta é justamente isso, criar essa esperança que nos domina. A esperança não para a nossa cura nesse mundo, mas para a cura em um outro mundo. E nós sabemos que essa cura existe, e nós sabemos que esse mundo existe, e nós sabemos que ela está disponível para nós. Então essa esperança se acende dentro de nós de forma que nós não conseguimos mais lutar contra ela. Muitas vezes a gente para pensar e pensa assim, puxa, mas isso aí eu já estou viajando demais, também não é assim. Mas ao mesmo tempo tu sabe que aquilo pode ser assim, e tu vai alimentando essa esperança crescente dentro de si, a ponto que ela domina a nossa forma de pensar, as nossas decisões, as nossas atitudes, tudo em nossa vida é dominado pela esperança de ser restaurado por um fruto de outro mundo, pela eternidade. Por isso que Pedro está dizendo aqui, é que por mais que esse mundo não nos ofereça uma cura para as nossas doenças, assim como o mundo não oferecia uma cura para a mãe de Diggory, ele sabia que existia uma esperança, que não estava nesse mundo, mas que estava além desse. C.S. Lewis diz também que se há em nós um anseio ou um desejo que não pode ser satisfeito por nada nesse mundo, a explicação é que provavelmente nós devemos ter sido feitos por um outro mundo que não esse, porque Deus não colocaria no nosso coração um desejo que não existisse nada que pudesse satisfazê-lo, ou existe um vazio no coração do homem do tamanho da eternidade, e só algo eterno pode preenchê-lo. Então há em nós uma esperança, alimentada pelas Escrituras, alimentada por Pedro, e nós devemos deixar com que essa esperança nos domine, que essa esperança nos motive, que devemos caminhar nessa esperança, apesar das preocupações. Nós sabemos que esse mundo não pode nos curar, nós sabemos que esse mundo não tem solução para os nossos problemas, nós sabemos que o nosso governo não vai resolver os nossos problemas, nós sabemos que o governo A não resolve e o governo B também não resolve. Nós sabemos que as nossas tribulações não podem ser comparadas com a glória do mundo por vir. Então a esperança que há em nós não pode ser menor do que o desespero que há no mundo. O mundo precisa olhar para a igreja e ver que a igreja acredita que há solução. Então, por mais que esse mundo não nos ofereça nada, por mais que esse mundo não nos ofereça cura, por mais que esse mundo não nos dê esperança de melhora, mas nós sabemos que há esperança, se não nesse mundo, mas em um mundo melhor que esse. Se nenhum governante desse mundo, se nenhum rei, se nenhum senhor desse mundo pode nos oferecer alívio, mas o Rei dos Reis nos oferece, o Senhor dos Senhores nos oferece, aquele que coloca no trono e destrona reis, já nos prometeu a salvação, já nos prometeu a cura, já nos deu esperança. Olha o que ele diz no versículo 1, e a gente vai entrar no texto em si, mas a gente não vai estudar esse texto, a gente só vai dar uma olhada nesse texto, para no próximo a gente continuar.
Ele fala assim: eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essas cartas aos escolhidos, que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ou seja, eles são escolhidos, mas são estrangeiros, mas são forasteiros. Eles têm esperança, mas não tem nada aqui nesse mundo. Deus escolheu eles desde a eternidade, mas nesse mundo Deus não os deu nada. Não tem nação, não tem país, não tem casa, mas são escolhidos. Tem uma nação celestial. A naturalidade deles é naturalidade que se fala. Quando a gente a nacionalidade deles não é na terra. O país que eles aguardam, a nação que os abraçará, não está nesse mundo. Mas eles são escolhidos, mas não tem nada. Ele fala: Deus o Pai, os conhecia e os escolheu. Aqui a gente vê a ação da Trindade, desde a eternidade, agindo em favor dos filhos de Deus. Desde a eternidade, preparando a esperança. Desde a eternidade, confortando o coração desamparado. Se Deus o Pai os conhecia e os escolheu, o Espírito Santo os santificou para a obediência, e o sangue de Jesus o purifica. A gente vê o processo de salvação e a Trindade agindo. Deus planejou desde a eternidade o plano da salvação. Cristo veio e executou, derramou o seu sangue para nos purificar do pecado, e o Espírito Santo vem aplicando essa obra dia após dia, por meio da santificação, nos transformando, nos convencendo, nos ensinando. E nós vamos dia após dia, nos tornando mais santos, nos aproximando mais de Deus, pela ação do Deus Todo-Poderoso, mas nos preparando para uma nação que não é esse mundo, porque a perseguição vai vir. E quando chegar a perseguição, como o irmão Luciano pregou, os maus dias, lembra? Quando chegar os maus dias, nós temos em nós, intrínseco, arraigado, plantado, enraizado no nosso coração, a esperança de que esse mundo não tem nada para nos oferecer, mas a nossa fé está firmada em algo muito maior do que isso. A nossa fé está firmada na eternidade. A nossa nacionalidade não é daqui, é do céu. Então o mundo pode nos perseguir, o mundo pode nos abalar, nós podemos sofrer coisas terríveis nesse mundo, mas eles não podem nos destruir. Eles não podem nos destruir. Por isso, por mais que o homem exterior se corrompa a cada dia, por mais que o meu corpo envelheça, por mais que a doença bate, por mais que meus ossos se enfraqueçam, por mais que a minha mente enfraqueça e eu comece a esquecer das coisas, mas eu sei que interiormente eu estou cada vez mais forte, eu estou cada vez mais novo, porque quanto mais perto da morte eu estou, mais perto da vida eu me aproximo. Porque quanto mais o meu corpo envelhece, mais longe desse reino terrestre eu estou, mas quanto mais perto da morte eu estou, mais perto eu estou do meu Salvador. Por isso, por mais que o meu corpo exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia, dia após dia, porque a cada dia que passa, mais perto de Cristo eu estou. A cada dia que passa, mais perto da minha nação real eu estou. A cada dia que passa, mais perto eu estou de deixar de ser um forasteiro, como diz no versículo 1, para me tornar filho de Deus. Para me tornar não, para mim entrar a nacionalidade de Deus, a terra prometida, a Jerusalém celestial. Por isso Pedro vai nos exortar durante todo esse livro a continuarmos firmes. O ano está só começando, e muitas pessoas falam que esse ano vai ser melhor, que esse ano vai ser isso, esse ano vai ser aquilo. A gente não sabe. Ninguém sabe como vai ser esse ano. Ninguém sabe as maravilhas que esse ano nos promete, mas também não sabemos as catástrofes que podem nos acometer. O próprio pastor pregou uma palavra excelente aqui
no final de ano dizendo que nós fomos alvejados no ano passado. E você não sabe o que vai acontecer no próximo ano, pode ser pior. Então precisamos estar firmes, como o irmão Luciano falou, para os dias maus. Nós devemos nos preparar para os dias maus como se fosse uma realidade, firmando a nossa esperança não nas desgraças desse mundo, mas nas maravilhas celestiais, no Cristo que nos salva, na promessa real de um Deus que já tem tudo preparado para nós, porque foi Ele que nos escolheu, é o Espírito Santo que santifica, e é Cristo que nos purifica com seu próprio sangue. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, que no próximo estudo a gente vai entrar definitivamente no texto, e eu sei que vai ser muito bom. Nós vamos aprender muitas coisas e vamos sair com a nossa fé fortalecida. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Espero vocês na quarta-feira que vem também, e na outra também, e no domingo também, todos os dias. Amém? Deus abençoe vocês, meus irmãos. Amém? Que diremos, pois, de tudo que foi falado? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou o filho que Ele mais amava, seu único filho, como não lhe dará juntamente com Ele todas as outras coisas? Existe algo em nós, quando recebemos a Cristo como nosso suficiente Senhor e Salvador, que não dá para explicar com palavras. É difícil explicar, mas é gratificante, independente do que a gente está vivendo ou deixando de viver. As pessoas certa vez me perguntaram: o que é ser crente? O que é que vocês sentem? Vem e vê, cara. Vem e vê. Vem, o reino de Deus está já entre nós. Não vem com aparência visível. Vem, se aproxima desse reino, se aproxima de Jesus, e você vai ver que nós somos apenas forasteiros. Esse mundo não tem nada que possa satisfazer o desejo pela eternidade que Deus colocou dentro de nós. Obrigado, irmão Wagner. Que nós possamos acompanhar esse estudo até o final. Fale para aqueles que não estão vindo, para vir, irmão. Vai estar com a gente, a gente está acompanhando, aprendendo. Eu tenho certeza que esse estudo tem muito a acrescentar nos nossos corações. E a hora que Deus colocar alguém na sua frente, o Espírito Santo vai vasculhar lá dentro, ver o que é que você tem para falar para essa pessoa. O que é que tu tens aí para lembrar, Rogerinho? O que é que tu tem para lembrar, irmã Sandra? O que é que tu tem para lembrar, irmão Jorge, quando Deus colocar alguém na tua frente? Olhar lá para dentro de si e ver, Senhor, me dá conta. Tem algo tem que sair. Algo tem que jorrar de dentro de nós. Eu me lembro quando eu fui para aquele galpão, eu conversando com o Júlio Célio, assim, Júlio Célio, vamos fazer um ponto de pregação aqui, vamos fazer uma igreja aqui. Daí eu assim, ô Júlio, mas se Deus começar a enviar pessoas para cá, como é que nós vamos fazer? Nós temos pessoas para abraçar essas pessoas aqui. E o
tempo passou, nós não botamos um ponto de pregação, nós não fizemos aquilo lá uma igreja, mas mesmo assim Deus começou a enviar pessoas. E Deus falou para mim assim: você não precisa fazer uma igreja, vocês são a igreja. De vez em quando aparece alguém, é precisando de ajuda, é precisando de uma palavra, e Deus não está deixando de enviar as pessoas. Mas o que vai fazer a diferença é aquilo, essa fonte de água viva que Ele colocou dentro de nós, que Ele disse que vai jorrar para a vida eterna. Amém? Vamos nos colocar de pé, senão eu estrago a pregação do Wagner, eu estrago o estudo do Wagner. E só nos resta falar palavras do apóstolo Pedro ou Paulo, agora não lembro. Que o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou para a sua eterna glória, depois de termos sofrido por um pouco, Ele mesmo nos há de aperfeiçoar, firmar, fortalecer e fundamentar. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhe todos vocês. Não esqueçam, próximo domingo, dia de festa. Amém? Dia de festa aqui no céu. Batismo, ceia do Senhor. Amém? Vamos estar presentes, vamos fazer uma grande celebração para a honra e glória de Deus Pai. Deus abençoe a vida de todos vocês.